Brasil, olá mundo! Tudo bem com vocês? Sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui de São Paulo, dos estúdios da Demais TV, com o programa jornalístico Chutando o Balde, que vai deixar o senhor e a senhora muito bem informado. Peço que a partir de agora não mudem de canal, porque o programa tá bombando, como eu prometi anteriormente em outros programas. Estamos fazendo programas especiais sobre a guerra na Ucrânia. Programas que vão deixar o senhor bem informado das coisas que acontecem lá. Infelizmente, esse Vladimir Putin, presidente insano da Rússia, está fazendo essa crueldade contra os ucranianos e nós não poderíamos deixar de falar o que está acontecendo lá. Então não mude de canal. Se o senhor quer saber sobre a guerra, aqui tem notícia. Só vou dar um recadinho do apoio cultural, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum, e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Eu gostaria, sinceramente, que tivessem pessoas aprimoradas como os Vingadores que a gente assiste nas telas dos cinemas e das nossas televisões, para entrar contra esta guerra, para cessar fogo, para fazer alguma coisa, porque os grandes líderes mundiais, as potências que são os Estados Unidos, potência nuclear, a OTAN, que é uma grande potência, não fazem absolutamente nada. As medidas restritivas são feitas, sanções econômicas, cortam isso, cortam aquilo, mas a guerra continua. Ele insiste em matar pessoas inocentes. Então, fique ligado que o programa hoje está pegando fogo. A tampa da chaleira vai voar. Kharkiv é bombardeada pelos russos. Olha que covardia. Pelo menos 10 mortos. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O exército russo bombardeia nesta terça-feira o centro de Kharkov, segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, e os projéteis atingiram a sede da administração local. Шановні харків'яни, сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру. Caros carcovianos, hoje nosso inimigo começou sorrateiramente a bombardear o centro da cidade e áreas residenciais. Com mísseis de cruzeiro, atingiram um prédio administrativo no centro da cidade. Agora estamos contando as vítimas civis. Ele não teve escolha além de cometer crimes de guerra desta forma. Nosso exército é forte, mantemos nossa posição. Як отак підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Kharkov tem cerca de 1.400.000 habitantes, com uma grande população de língua russa próxima da fronteira. A cidade está sob cerco intenso desde que a invasão contra a Ucrânia foi decretada na semana passada. Vocês viram que essas catástrofes desastrosas matam cidadãos inocentes? De repente você está num lugar achando que está seguro, vem uma bomba, explode tudo. E outra coisa, é um ato covarde. É um ato covarde! Porque eles atiram essas bombas de longe, esses mísseis, para ser mais exato, a longa distância, de lugares seguros, aonde não sabem nem quem eles vão atingir. É uma covardia, se trata de um ato desumano contra pessoas que não fizeram absolutamente nada, só tiveram a infelicidade
de nascer num país que infelizmente é cobiçado por um líder louco, insano, que não deveria estar no poder. É minha opinião particular. Hoje nós temos o Bob, nosso campeão do UFC. Bob muito triste com essa guerra, nosso campeão do UFC também, porque é uma guerra onde as crianças são mortas, os idosos são abatidos, acontecem tragédias, mulheres são estrupadas e vilipendiadas por esses soldados loucos. As mulheres ucranianas, com todo respeito, são lindas, é um povo europeu é muito bonito, né? As mulheres são lindas e fragilizadas nessa situação e são estrupadas, vilipendiadas por esses soldados loucos. Que guerra, a lei não impera. Eles fazem o que querem quando dominam essas cidades. Por isso é uma covardia imensa, é um ato de brutalidade, é uma coisa que deveríamos pensar do fundo do coração. Para que tanta violência? Nós queremos viver dias melhores. Por isso hoje eu estou 1000 volts, falando da guerra da Ucrânia. Programa muito especial. E eu quero dizer para o senhor e para a senhora que a gente fala de guerra não de uma forma apática. Olha, morreu tanta gente. A gente fica sensibilizado também. Ficamos sensibilizados porque somos seres humanos e pensamos, se fossem os nossos filhos, os nossos pais, qual a herança cultural que uma guerra deixa para uma sociedade? Nenhuma. Obras de arte são destruídas, histórias de um povo inteiro que lutou para conquistar as coisas. Já passamos por essa pandemia maldita, estamos vivendo ainda ela com picos de infecção altíssimos. Eu mesmo sou um sobrevivente da Covid, não fiquei internado, mas tive sequelas, tenho sequelas, problemas de respiração até hoje. O mundo todo adoeceu e ainda vem uma guerra dessas para acabar de complicar as nossas vidas. E este bombardeio em Kharkiv foi devastador. Deixou pelo menos 10 vítimas fatais, que eram pessoas que tinham uma história naquele lugar, tinham famílias que hoje não terão mais os seus entes queridos por perto, por causa de uma guerra devastadora, de uma guerra insana. Eu insisto em falar que é insana, porque a Ucrânia é um país milenar. Antes de existir a Rússia, a Ucrânia já existia. A Rússia era só mato. Estudem e vocês vão ver que tem veracidade no que estou falando. E ele acha que a Ucrânia faz parte da Rússia, que é território deles. Então é uma guerra insana. É difícil. Ó, pelo menos 10 mortos pelo bombardeio em Kharkiv. Olha só. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Várias pessoas morreram ou ficaram feridas nesta terça-feira após um bombardeio russo contra o centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. O Serviço Ucraniano de Situações de Emergência divulgou imagens de vítimas sendo retiradas dos escombros da sede do governo local, atingida durante a manhã. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou um crime de guerra, mas a Rússia nega qualquer ataque contra alvos que não sejam militares. Kharkiv é uma cidade de 1.400.000 habitantes, próxima da fronteira e com uma grande população de língua russa. A cidade está cercada desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão contra a Ucrânia na semana passada. A ofensiva foi intensificada nesta terça-feira. Além do bombardeio em Kharkiv, um enorme comboio militar segue em direção a Kiev e há um cerco ao porto de Mariupol. No 6º dia da invasão, a ONU calcula que mais de 660.000 pessoas fugiram da Ucrânia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que a situação parece a caminho de virar a maior crise de refugiados da Europa neste século. E esta coisa de chegar refugiados em outro país, não achem que é mil maravilhas, não. Tem muita gente do bem que ajuda.
Só que tem os aproveitadores que aliciam as mulheres, colocam para trabalhar ganhando quase nada, trabalho escravo, e as pessoas acabam se sujeitando, porque tinham as suas vidas, o seu lar, e hoje não tem mais nada. É muito cruel, é desumano. A palavra correta para enquadrar numa situação dessas é uma situação desumana, aonde não deveriam ocorrer essas mazelas na sociedade, mas por conta dessas guerras acabam ocorrendo sim. É coisa de louco. Há uma supervalorização dessas armas nucleares que eu vou te falar, em vez de... Esse é um ano que estaríamos tendo que fabricar vacinas, remédios, por conta dessa desgraça da pandemia, do coronavírus, que matou e levou milhares de vidas pelo mundo todo. E estamos fabricando o quê? Armas nucleares e bombas, porque depois de uma guerra dessas, ou durante, outros governos ficam mais interessados na fabricação de armas para se defender caso um louco como este queira invadir o país. Enfim, não é fácil. Nossas redes sociais, por gentileza, Rodrigo Braga, você que está em casa, é muito importante, ó, siga pelo Instagram ou Facebook, @PedroPauloReality, ou também pelo nosso canal do YouTube, que tem todas as nossas matérias especiais, King Reality Show, todas as entrevistas, muito especial você acompanhar o canal também, tá bom? E se você quiser gravar aqui nos estúdios da Demais TV, é só entrar em contato através do demaistv.com.br ou do telefone que aparece aí na sua tela. Procure o Rodrigo Braga ou a Kika. Sua live, seu clipe, seu programa de televisão, você pode gravar aqui nos estúdios em São Paulo. Vamos lá. Interessante é que os líderes mundiais, como eu já falei no outro programa, estão apáticos. A ONU até agora não fez nada. Os americanos só falam que vão fazer sanções econômicas, ou seja, cortar a verba, proibir negócios dos russos. A OTAN não se manifesta. Ah, tudo bem, a Ucrânia ainda não era um dos países protegidos pela OTAN. Tudo bem, nós já sabemos disso. Mas, gente, independente de ter nenhum tratado escrito, há uma coisa que se chama dignidade. Temos que ser dignos com as pessoas. E não há dignidade nenhuma no que eles estão fazendo. Deixar os ucranianos, a Deus dará. As mulheres sendo estrupadas, mortas, crianças, jovens, idosos, enfim. A vida humana não vale mais nada naquele lugar. Soldados russos chegam e fazem barbáries. Essa semana eu vi uma cena que eu acho que correu o mundo. Vocês também devem ter visto, vocês vão lembrar, que foi soldados russos sendo expulsos de uma casa, numa cidade que foi tomada por eles, ucraniana. Eles foram expulsos por senhores, um casal, um senhor e uma senhora do quintal. Eu achei uma atitude tão heróica desses senhores. Na minha casa não, aqui eu não quero que vocês entrem. E os soldados até atiraram para cima, mas acabaram saindo, porque houve uma representatividade ali, da sua vida digna, honrosa. São pessoas que trabalharam a vida toda pelos lares e estão sendo agredidos moralmente, fisicamente e psicologicamente por essa força militar descabida. Se for falar aqui, a gente vai entrar nessa questão, vai ficar horas e horas falando das barbáries que estão sendo cometidas por lá. Gigantesco comboio militar russo foi visto perto de Kiev. Deem uma olhada nas imagens, depois eu vou comentar. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Essas imagens de satélite mostram que as forças terrestres russas continuam se aproximando da capital ucraniana, Kiev. O comboio militar se estende por vários quilômetros. No campo de batalha, os ucranianos parecem aumentar a capacidade de resistência diante dos russos, que não conseguem anunciar nenhuma vitória contundente. Nesta segunda-feira, as autoridades ucranianas afirmaram que repeliram vários ataques a Kiev. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os russos estão atrasados enquanto continuam avançando em direção às cidades.
Eles tornaram muito mais difícil para os russos continuarem avançando. Acreditamos que, com base no que sabemos de quais eram seus planos, eles estão atrasados. Enfrentaram uma resistência mais dura do que esperavam. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira a proibição global de aviões e navios russos que usam aeroportos ou portos marítimos estrangeiros, como punição por Moscou lançar um ataque contra seu país. Até esta segunda-feira, mais de 350 civis, incluindo 14 crianças, foram mortas durante a invasão, segundo a Ucrânia. Mais de 500 mil de pessoas fugiram do país. Parece que esse comboio russo não prosperou na chegada a Kiev, por conta da logística de faltar combustível, alimentos. Dizem que a moral dos soldados russos está muito abalada, né? Porque falta alimentos, falta combustível nos tanques, e eles ficaram parados aí nessas estradas aí, que não conhecem o país, é um ambiente hostil para eles. E até, eu vou fazer um comentário particular aqui, muitos desses soldados são obrigados a ir contra a Ucrânia, porque senão são presos como desertores. Essa é a verdade, porque estão servindo o exército, têm que cumprir ordens dos seus generais. E muitos deles são inocentes também, não querem matar ninguém, mas são obrigados a fazer isto por ordens desses assassinos trogloditas que mandam e desmandam na Rússia. Principalmente o senhor Vladimir Putin, que é o cabeça de toda essa insanidade. A vida vai correndo, a gente vai ficando triste com essas notícias, mas o programa Chutando o Balde não poderia deixar de informar. Estamos aqui falando sobre todos os assuntos durante um grande período, fazendo um programa especialmente para você, e não podemos deixar de falar dessa guerra. Só vou dar um recadinho do apoio cultural, é um minutinho, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum, e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo, e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Quando você vê atrocidades desta monta, deste tamanho, acontecendo no mundo, você para e faz reflexões que o mundo está totalmente cruel. As pessoas estão cruel umas com as outras, julgam de uma forma rápida, crucificam as outras nas redes sociais, ou até mesmo pessoalmente, de uma forma leviana. Isso são fatos absurdos. A gente estava comentando aqui no estúdio, até com o Rodrigo Braga, um amigo dele, que infelizmente se entregou, se matou, se suicidou, por conta de pessoas maldosas aí, que ficam atrás de um computador, xingando, fazendo pré-julgamento. O mundo está assim hoje. E aí acontecem as atrocidades aí. Ah, por que você está falando isso, Pedro Paulo? Porque vem esses loucos aí, ó. Olha como está o mundo. Se Vladimir Putin, sabe, querendo dominar, daqui a pouco quando ele pegar a Ucrânia não vai ser mais o suficiente para ele. Ele vai querer tomar outro país. Escutem o que eu estou falando para vocês. Provavelmente um desses que estão encostados, Polônia e por aí vai. Por isso, os outros países precisam fazer alguma coisa. As forças armadas, que são mais poderosas, precisam tomar cuidado. É um alerta para o mundo. Outros que são loucos também, que são líderes, que estão aí comandando os países, podem querer tomar outros lugares também. A tomada à força de um país mostra que
o mundo está totalmente conturbado. A banana literalmente está correndo atrás do macaco. Aonde vamos parar? Uma cervejaria ucraniana passa a fabricar coquetel Molotov. Esses coquetéis Molotov, né, que eles colocam aquele líquido dentro da garrafa, que é um álcool, né, álcool ou gasolina, colocam o pano e você joga e ele explode. Olha só que ponto chegou. Era uma cervejaria, hoje fabrica esses coquetéis. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A invasão russa mudou a rotina desta cervejaria na cidade ucraniana de Lviv. Seus trabalhadores pararam de fazer bebidas e agora produzem coquetéis Molotov para usar contra o exército russo. Estamos fazendo isso porque alguém precisa fazer. Temos habilidades. Passamos pela Revolução de Rua de 2014, Maidan, onde tivemos que usar coquetéis Molotov. Temendo a chegada de tanques russos a Lviv, reduto da identidade ucraniana, essas armas de rua parecem irrisórias, mas o fundador da cervejaria leva a fabricação muito a sério. Esta foi uma decisão própria da nossa equipe da cervejaria de fazer tudo o que pudermos, quando pudermos, para ajudar a vencer a guerra. A cervejaria informou nas redes sociais no domingo que abriu suas lojas para servir de abrigo subterrâneo no caso de alerta de bombardeios. Fora as pessoas que foram desempregadas, que perderam totalmente a renda com um país destruído. E esses empresários ainda se mantêm resistentes. Imagine pessoas que geravam milhares de empregos, centenas de empregos, como esses donos de cervejaria, fabricavam bebidas alcoólicas, outros fabricavam cosméticos, enfim, os empresários que fazem um país andar, todos foram pegos de surpresa e perderam os seus meios de vida, os seus ganha-pão digno. O senhor sabe, o senhor que está em casa sabe disso, que trabalha todos os dias para levar comida para os seus filhos. O senhor sabe que a vida é difícil, não é fácil, mesmo nesses países europeus. Todo mundo tem as mesmas dificuldades, né? A resistência, é o não apoiar, as pessoas não apoiam, é você mesmo ter que acreditar no seu próprio sonho e ir à luta. E essas pessoas não são diferentes e perderam o emprego numa guerra desumana, numa guerra insana. A gente precisa fazer reflexões morais. Outra coisa que está acontecendo lá na Ucrânia, que eu conversei até com algumas pessoas, outras acham até que é legal isso, é incrível, né? Mas opiniões a gente não se discute, não sei o senhor aí de casa o que vai achar. O uso de bombas de fragmentação. Parece que a Rússia está usando nessa guerra bombas de fragmentação, que tem um tratado que é proibido o uso dessas bombas, mas a Rússia não respeita, não tem esse tratado. São bombas, o senhor está vendo aí nas imagens, que quando elas são jogadas, são várias outras bombas que explodem junto, são mais de 50, 100 bombas. Isso tem um poder de destruição devastador, mata jovens, crianças, é terrível. E a Rússia está sendo acusada de usar esse tipo de bomba. Olha aonde chega a crueldade do ser humano. Preste atenção nessa matéria, porque é de cortar o coração. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O procurador do Tribunal Penal Internacional anunciou a abertura de uma investigação sobre a situação na Ucrânia, mencionando crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O procurador Karim Khan disse estar convencido de que há uma base razoável para acreditar que supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade foram cometidos na Ucrânia desde 2014. Na semana passada, Khan havia expressado sua crescente preocupação com os recentes acontecimentos na Ucrânia e pedindo às partes em conflito que respeitassem o direito internacional humanitário. Já a Anistia Internacional denunciou que bombas de fragmentação estão sendo usadas na Ucrânia. De acordo com a ONG, uma escola no nordeste da Ucrânia sofreu o impacto dessas bombas.
Artefatos desse tipo estão proibidos desde 2010 por uma convenção internacional, da qual nem Rússia nem Ucrânia são signatárias. 3 pessoas, entre elas uma criança, teriam morrido na explosão, disse a Anistia. Segundo a ONG, o ataque parece ter sido lançado pelo exército russo, que operava nas proximidades. As bombas de fragmentação contêm várias dezenas de pequenas bombas que se dispersam por um amplo perímetro. Agora, você jogar essas bombas de fragmentação é um ato tão desumano que chega a dar nojo, a dar náuseas, porque os soldados que usam esse tipo de armamento sabem o poder de destruição que ele tem. Eles não querem que as pessoas se rendam, eles querem matar todos. É uma raiva da Ucrânia, como se a Ucrânia fosse culpada por todos os problemas que os russos têm. E não é verdade. Um país, quando entra em guerra com outro, às vezes são motivos banais. Um dos lados quer o poder, quer mostrar força e acaba destruindo centenas e milhares de pessoas inocentes. Quando o presidente Vladimir Putin estava com as suas tropas nas fronteiras da Ucrânia e cada vez aumentando mais, os americanos já fizeram um alerta. Ele falava que estava fazendo treinamento militar com os soldados, mas era mentira. Ele já estava há meses planejando uma intervenção militar naquele país. Ele já estava fazendo isso há meses. Por isso vamos orar para ter dias melhores, agradecer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo pelas nossas vidas e pedir que Deus ilumine a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe e fiquem com Deus.